Estamos de volta com o BMC Mate, agora para chamar já nosso segundo convidado, que é o Josias de Matos, analista da Toro Investimentos. Tudo bem, Josias? Ótima tarde para você. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado por me receber. É um privilégio, verdadeiro privilégio estar aqui com vocês. Espero poder agregar aí ao debate. Josias, boa tarde. Prazer é nosso, Josias. Vamos começar falando de Vale, o Josias, que informou aí, né, ontem aí um registro aí, um lucro líquido aí de mais de 30 bilhões aí no segundo trimestre, né? Uma queda, né, de 25% aí em relação ao mesmo período do ano passado, né? No primeiro trimestre, inclusive, aí, o lucro da mineradora foi de 23 bilhões, pouco mais de 23 bilhões de reais, né? Exatamente, assim, a gente já esperava que os números não viriam aquela maravilha toda, né, Felipe? A gente já teve na semana passada, na prévia operacional, a gente viu que produção de minério de ferro tinha caído, o volume de vendas também caído até um pouco mais, e o resultado ontem, ele surpreendeu negativamente, foi um resultado ruim, mas as causas desse resultado ruim, elas não foram novidade, né? Então, a gente sabe que, nesse momento, o macro está no controle, realmente a questão da China, para a Vale, é muito relevante, e também a gente tem algumas questões operacionais com relação à Vale que chamam a atenção, né? Questão de produção lá no Sistema Norte, especificamente em Carajás. Acabou de ser notícia, o Poder 360. Também algumas questões em outras, tanto na Indonésia quanto no Canadá, com relação ao níquel. Então, assim, o resultado ele foi ruim, mas as causas dele não ter sido bom, dele ter sido ruim, de fato, não foram novidade para a gente. Perfeito. Alex Cabral? Eu tenho uma pergunta, meu amigo. Vale, o quanto a China está nesse rema-rema do caramba? Alguém foi ao boteco, pegou Covid e para 1 milhão em casa. Aí passa 2 semanas e libera todo mundo. Aí alguém foi no bingo com a avó. Aí a avó pegou Covid e para 2 milhões de casa. Enquanto esse começa, para, pode afetar a Vale esse ano? Professor Cabral, esse é um ponto importantíssimo, porque, de fato, nesse momento, é o que eu falei, a gente não pode deixar de falar de China. Essa imprevisibilidade que vem de lá acaba afetando bastante a Vale. Quando a gente fala de China, tem até algumas questões, por exemplo, pouco se fala da questão energética por lá, mas a China, na semana passada, a gente teve avisos em algumas indústrias e escritórios pedindo para reduzir o consumo de energia, mesmo num cenário em que a importação de carvão da Austrália ela volte a ocorrer lá na China. A gente aqui acredita que a China vai ter que aumentar a importação de gás natural para poder suprir a sua demanda energética interna. E, além disso, claro, né, a gente tem a questão imobiliária desde lá do ano passado, quando se falava muito de Evergrande. Isso não tem tido uma melhora substancial. Pelo contrário, a gente tem vários projetos que estão parados por lá e vários compradores de casas e apartamentos que, inclusive, pararam de pagar suas hipotecas, o que tem tido uma reverberação lá nos bancos. A gente tem bancos ali, principalmente na área rural, que tem restringido o acesso à população às suas contas bancárias. Então, assim, isso é muito relevante. Essa questão da China, essa imprevisibilidade que vem por lá, ela é ruim para o setor, especificamente para a Vale, é péssimo. E aí a gente tem até algum alívio, né? No começo da semana, a gente teve a notícia de um fundo estabilizador no mercado imobiliário por lá, é muita grana, mas voltado para os projetos que já estão em andamento. Então, não é um incentivo como todo para o setor, para novos projetos, mas para resolver um problema que já está ocorrendo. Claro que isso traz algum alívio, a gente pôde observar isso, inclusive, nos preços do minério de ferro ao longo dos últimos dias, mas essa questão da China, essa imprevisibilidade que vem por lá, professor Cabral, realmente tem sido um ponto de muita atenção e negativo para a Vale. Fechado. Alex, alguma questão? Não, acho que a minha pergunta é o seguinte, a gente tem essa falta de previsibilidade em relação ao cenário macro, né, esse peso de China,
Mas tem como ignorar a Vale nesse patamar, nesse valuation? Para você ainda faz sentido? Você fica mais neutro no papel, dado o cenário macro e os resultados da companhia, olhando para frente, claro? Olha, eu acredito que não dá para ignorar, não, né? A gente está falando de uma empresa que tem vantagens comparativas muito claras, né? Principalmente o minério que vem ali no Sistema Norte, o minério que é negociado com um prêmio muito relevante, que tem uma governança e uma administração que é muito competente e tem entregado resultados bons nos últimos anos. O fato é que, para você investir na Vale, você tem que estar ciente desses riscos, e eu diria que o investidor ele tem que ter estômago para poder investir na Vale, e eu até diria nas siderúrgicas como um todo, siderúrgicas e no setor de mineração também, porque a gente não tem uma previsão de quando vai ser o fim. É o que o professor Cabral falou, acontece lá mais 3 casos, vamos fechar Xangai, vamos fechar Pequim. Então isso traz muita imprevisibilidade. De fato, a gente não sabe quando que isso, até onde isso vai se manter, a questão do mercado imobiliário também não, mas o fato é que o valuation está realmente muito atrativo. Inclusive, a gente mantém aqui na Toro Investimentos, na nossa carteira de dividendos, a gente mantém Vale, que anunciou dividendos também ontem, exatamente por conta disso. A gente não pode negar a operação robusta que tem a Vale, essas vantagens comparativas e esse valuation realmente acabam que, para quem tem uma visão de longo prazo e tem estômago para volatilidade, a gente acredita que é uma excelente oportunidade. Uma curiosidade que eu não tenho noção, quanto da Vale é China? Em torno de 70%. Caramba! Na verdade, assim, em torno de 70%, todo o setor mineral do Brasil a gente está falando de China. É muita coisa. Acho que não dá para conversar de minério de ferro, setor de mineração, sem falar de China. Deixa eu tirar uma... Posso perguntar mais uma? Claro. Deixa eu tirar uma dúvida que eu tenho Vale, mas não sou aquele de acompanhar na risca da faca. Como é que tá todos esses processos? Mariana, Brumadinho, já acabou, tá indo para lá, tá vindo para cá, tá aumentando, tá diminuindo? Como é que tá esses 2 problemas que tiveram na barragem lá atrás? A gente teve uma surpresa negativa com relação a isso no balanço, que foi um novo valor que foi lá para a Fundação Renova, que não estava provisionado, e foi inclusive maior nesse trimestre do que no trimestre passado, esses custos, mas eles já estão em fase final, isso é fato, pelo menos a perspectiva do mercado é essa. Vez ou outra, a gente tem alguma notícia de algo que pode surgir, alguma demanda, algum processo que está em andamento que pode acabar trazendo mais, exigindo mais recursos por parte da Vale, mas o fato é que já está mais para o final, professor Cabral. Então, a expectativa é que isso não demore muito para a gente já lá no balanço, a gente não tem que ter ali o valor ajustado sem esses custos dessas tragédias que ocorreram. Ok, fechou. Agora, Josias, falando um pouquinho aí dos setores, né, de mineração, siderurgia aí no geral, né? No primeiro semestre aí, então, a gente teve a produção aí siderúrgica aí nacional caindo, né, 2,8%, se eu não me engano. Como que isso foi visto pelo mercado, né? Como que as empresas da área tentam aí dar a volta por cima aí, a partir desse fato, né? As empresas de siderurgia estão apresentando muitas baixas ultimamente, inclusive, devido a esse fator? Eu diria que não, tá? Eu acho que o momento ele continua positivo para as siderúrgicas como um todo, mas a gente tem que levar em consideração que ano passado a gente teve uma procura muito grande, né? A gente teve, além do consumo voltando, a gente teve formação de estoque defensivo, que isso teve um impacto bem relevante. Essa imprevisibilidade de preço de commodities fez com que várias indústrias comprassem mais do que precisava a fim de se proteger, de fazer um hedge. Então, por conta disso, a gente teve um ano muito outlier do ano passado. Isso faz com que a gente tenha uma base forte de comparação. Então, eu acredito que essa queda que você citou, ela está dentro do esperado. A gente até projeta que provavelmente a gente deve ter uma alta aí, rondando 1% na produção, talvez um pouco mais em termos de vendas, mas ainda assim a gente vai ter aí talvez o 3º, 4º melhor ano da década para a indústria siderúrgica. E é importante pontuar que é uma questão, nesse caso, uma questão muito de demanda, né? Porque se a gente parar para pensar, a siderurgia brasileira ela tem aí menos de 70% da sua capacidade sendo utilizada nesse momento. Então,
não é uma questão muito de oferta, é uma questão mais de demanda, até o investimento no setor. Ele não é muito voltado para o aumento na produção, mas sim algumas questões qualitativas. Então, eu diria que está num momento bom. Claro que aí tem questões microeconômicas de uma empresa ou da outra, mas, no geral, esses números não preocupam. Deixa eu fazer uma pergunta. Com essa história de... Meu Deus do céu, de penalizar a Rússia, proibir de comprar coisa, vender para a Rússia... Sanção? Sanção lá, de proibir de vender coisas para a Rússia, etc. A Austrália chegou a ameaçar fazer a mesma coisa com a China. Não estou gostando da China, não vou te vender carvão, não vou te vender nada para você, porque você também trata escravos, sei lá, 1000 apelações. O quanto isso está ajudando ou não a Vale, que a Austrália você tem um grande concorrente da Vale por lá, entendeu? Sim. Ou é indiferente? Não, isso tem um impacto, sim. Essa questão diplomática China-Austrália, professor Cabral, ela, nos últimos meses, ela foi bem aproveitada pela Vale. Mas o ponto quando eu citei aquela questão energética da China, a gente vê uma reaproximação entre China e Austrália nesse momento. Então, essa contenda aí que você se refere, que ocorreu muito no ano passado, ela está desescalando, eu acho que a gente pode colocar assim. Então, o momento é um momento em que Austrália e China estão voltando a conversar e a perspectiva é que eles voltem a fazer os negócios no nível que era ali em meados de 2019. Nesse caso, essa possibilidade que ficava dando sopa aí para a Vale não vai acontecer mais por conta dessa reaproximação diplomática que a gente tem observado. Ô Josias, bom, levando em conta então todas essas questões, né, como que o investidor pode se comportar aí nesse momento, né? É necessário mais cautela ou vale a pena comprar papéis aí de empresas do setor com futuros aí mais promissores? Bom, eu acho que essa resposta ela depende muito do investidor. O que ele precisa ter é consciência do que ele está investindo e quais são os riscos do que ele está investindo. Quando a gente está falando de Vale, quando a gente está falando de siderúrgicas, essa questão macroeconômica ela é muito relevante. O investidor ele tem que saber disso, ele tem que estar ciente disso. E outra, questão de volatilidade, né? De novo, a gente não vê, a partir de outubro a gente deve ter uma redução da volatilidade. Não, a gente não sabe quais serão os triggers que podem tranquilizar esse mercado. Então o investidor ele tem que saber se ele tem esse perfil e se ele tem estômago para ver realmente participar nesse movimento de grande volatilidade. Mas para quem tem, pode ser uma excelente oportunidade. Não é à toa que o valuation da Vale está tão atrativo. E claro, imagina, a gente tem um cenário, vamos supor, e aqui claro, né, a gente está fazendo suposições, que a gente tenha por mais que a gente tenha recessão técnica lá nos Estados Unidos, a gente tem mercado de trabalho ainda robusto, a gente tem algumas questões internas lá que ainda estão muito positivas, e lá na China também, caso a gente tenha alguma mudança na questão da política de Covid-0, a gente tem um apoio maior do Estado com relação a essa crise imobiliária que a gente tem por lá, a perspectiva fica muito positiva. Mas, como isso são suposições, o investidor que quiser investir na Vale, nesse momento, tem que saber que a gente não tem ideia de quando isso deve acontecer, de que essa volatilidade pode durar ainda muito mais tempo. Perfeito, perfeito. Senhores, mais alguma questão? De boa, total. Tô tranquilo. Excelente, parabéns, obrigado. Beleza, queria então agradecer demais a sua participação, Josias de Matos, analista aí da Toro Investimentos, conversando com a gente aqui. Muito obrigado, volte sempre. Doutores, eu que agradeço. Um excelente final de semana para vocês. Precisando, eu e a Toro Investimentos estamos à disposição de vocês e dos investidores. Um abraço. Você fica onde, BH? Em BH. Vai para o Mercadão, depois vai dar um passeio, vai para Nova Lima e tá tudo certo no final de semana. O professor Alexandre Cabral sabe de tudo, né? Impressionante. Maluco. Exatamente isso.